Prezados alunos do curso de Educação Financeira para Professores da Educação Básica, vamos retomar o nosso curso de Economia e Bens Públicos. Nesta segunda parte do curso, teremos dois vídeos. Um primeiro mais teórico e um segundo com exemplos e aplicações práticas do dia a dia dos conceitos que vamos ver na primeira parte do curso. Na aula passada, falamos do principal problema da economia, que associa a escassez dos recursos aos desejos ilimitados da humanidade. Os conceitos apresentados na primeira aula estão diretamente relacionados com a necessidade de usarmos recursos escassos para satisfazer os nossos desejos mais importantes. Um dos livros indicados na primeira semana foi este, de Acemoglu e Robson, Por que as Nações Fracassam? O livro vai tratar justamente desta questão, como algumas nações conseguem gerar tanta riqueza e outras não. Reforça a relevância dessa referência bibliográfica, principalmente para os professores de geografia e de história. Temas como a geopolítica e a construção histórica de um país podem afetar sobremaneira o sucesso econômico dos países. E são explorados neste livro e permite um bom entendimento de por que a produtividade em alguns países é tão mais elevada do que em outros. Os autores desse livro exploram questões relacionadas com as instituições de um país. Você sabe o que são instituições? Instituições são organizações ou mecanismos sociais que coordenam o funcionamento da sociedade. Podem ser organizadas sob a forma de regras, leis, normas e costumes, e visam a coordenação das interações entre os indivíduos e entre esses e suas respectivas formas organizacionais. Com outras palavras, as instituições sociais têm seu papel fundamental no processo de socialização, tornando o indivíduo membro da sociedade. Em essência, as instituições são responsáveis pela organização das interações sociais, moldando sua evolução e desenvolvendo métodos que podem ou não associar a um ambiente favorável à alocação racional de recursos que otimizem a satisfação de suas necessidades. Alguns exemplos de instituições são o sistema judiciário, o sistema legislativo, alguns costumes, como o casamento monogâmico, a religião, o respeito a diversas crenças, tudo que move uma organização social que arranja os indivíduos em termos de organização social pode ser considerada uma instituição, seja ela regida por uma lei, seja ela apenas um costume. Retomamos esse tema sobre a eficiência do uso dos recursos escassos e das instituições como forma de organização social, pois hoje vamos falar da economia de mercado e em seguida dos consumidores, uma parte importante do mercado, composto de vendedores e consumidores. Um primeiro ponto que precisamos esclarecer hoje é que muitas pessoas separam indivíduos diferentes, como se fossem pessoas diferentes, os consumidores dos vendedores, ou os consumidores dos produtores, ou o capitalista do trabalhador, como agentes totalmente separados e diferentes, em uma relação até muitas vezes dicotômica. O que, na verdade, a gente verifica na sociedade, na economia, são pessoas que, em diversos momentos, estão atuando como consumidores e, em diversos outros momentos, como produtores ou vendedores ou ofertantes, se assim podemos chamar. Então é importante a gente saber que as pessoas, em alguns momentos, são produtores, ou vendedores, ou ofertantes, até mesmo o trabalhador assalariado. Ele vende o seu tempo, a sua força de trabalho, a sua habilidade, a sua produção em um mercado de trabalho. Portanto, o trabalhador também é um produtor, um vendedor, ou até, se alguém quiser chamar, um capitalista. Ele tem um capital humano e negocia isso no mercado de trabalho. Por outro lado, as pessoas também consomem. Elas
obtém recursos financeiros com a venda dos seus produtos, pode ser o seu salário, pode ser o produto final que ela faz, a forma como ela trabalha, organizando a produção, sendo empresário, gerando um produto e vendendo o produto, e ela utiliza esse recurso para consumir. Portanto, são os mesmos agentes, os mesmos indivíduos vendem e compram. Há, lógico, sim, uma atuação diferente enquanto a pessoa está vendendo e enquanto ela está comprando. A prática econômica é diferente e a forma de atuar, sem dúvida alguma, será diferente. Mas não são agentes diferentes. É a mesma pessoa, em algum momento vendendo e em algum momento comprando. Então, vamos desconstruir essa ideia, que existem pessoas que só vendem e existem pessoas que só compram. Não, todos em algum momento compram, são consumidores, e em algum momento são vendedores. Ou seja, na verdade, a maioria das pessoas em algum momento vende algo e em outro momento compra algo. Podem atuar tanto como produtores ou vendedores, quanto como consumidores. Uma importante instituição, ou seja, um arranjo social significativo que vai afetar sobremaneira a riqueza de uma nação, pode ser a organização da sociedade em torno de uma economia de mercado, onde vão existir esses dois agentes representados, muitas vezes pela mesma pessoa, mas no mercado separados entre consumidores e vendedores. Uma economia de mercado permite ganhos de produtividade da seguinte maneira. Vamos a um exemplo. Imaginem só, aqui na minha mão eu tenho um lápis, um simples lápis, desses com grafite, uma borrachinha na ponta. E eu adquiri esse lápis por algo em torno de 50 centavos a R$1. Ele fez um papel muito importante em toda a minha vida. Não este lápis, mas vários lápis durante a vida, né? Contribuiu com a minha educação, com o meu aprendizado, com as minhas notas de aula, com a produção que eu tenho hoje, que é justamente ser professor. E é um instrumento que tem um preço módico, hoje em dia, e me permitiu grandes avanços durante a minha vida. Muito embora esse lápis seja um objeto considerado simples e até às vezes rudimentar para algumas pessoas, tem os métodos mais modernos para gravar a escrita, seja um meio digital, seja uma lapiseira, mas para mim um lápis continua sendo algo fantástico. Se pedissem, Moisés, vá lá, construa o seu lápis. Não tenho nem ideia de por onde começar. Para mim, parece algo inatingível. Como conseguir fazer a grafite? Não tenho ideia. Como fazer a grafite redonda, perfeitinha, e cobri-la com madeira prensada de forma centralizada como em um lápis. Incrível. Parece simples, mas para mim não é. Se eu tivesse que fabricar o meu próprio lápis, eu não conseguiria. Talvez, até hoje, estaria sem escrever uma palavra sequer. O mesmo vale para uma caneta. Também simples, hoje em dia acessível, e não sei fabricar uma. Não sei produzir o plástico, a tinta, a esfera. Não conseguiria escrever, não usando um lápis e uma caneta. Bom, eu não sei fabricar um lápis, mas muitas pessoas, um número significativo de pessoas, sabem. Existem várias indústrias que produzem esse tipo de produto. E arrisco a dizer que muitas delas produzem centenas ou milhares de lápis por dia, com um custo baixíssimo, altíssima produtividade. Se o Moisés tivesse que fabricar o seu próprio lápis, ele não escreveria. Ele não se beneficiaria do bem-estar que gera um material de escrita.
Com isso, adquiri conhecimento, fiz notas, produzi mais conhecimento, com um objeto simples, mas que para mim é inatingível. Vocês conseguem perceber que para umas pessoas é muito fácil algo e para outras muito difícil. Para as pessoas que têm facilidade na produção desse tipo de produto, a gente pode dizer que eles são especialistas, que eles têm alta produtividade e capacidade para produzir esse tipo de produto. Em algum momento da história, este lápis ou essa caneta foram objetos caros e exclusivos para poucos. No entanto, a especialização, o ganho de produtividade, permitiu que muitas pessoas passassem a ter acesso a esse tipo de produto e o preço desse produto fosse reduzido no mercado. Da mesma forma que eu não sei produzir um lápis ou uma caneta, acredito que muitos médicos por aí também não sabem fazer. Por outro lado, vamos pensar, um médico cardiologista, cirurgião, sabe operar o coração de uma pessoa. Ele não sabe fazer um lápis, não sabe fazer uma caneta. Portanto, ele vai consumir a caneta ou lápis de alguém que sabe fazer, de forma eficiente, com baixo custo, e vai vender o serviço que ele sabe fazer. Por exemplo, operar o coração de alguém que sofre de algum problema cardíaco. E isso funciona bem. Ele é especialista nisso. Ele entende, ele sabe resolver o problema de quem tem uma doença cardíaca. Da mesma forma que o médico não sabe produzir um lápis, eu também arriscaria dizer que quem produz lápis não sabe fazer uma operação, uma cirurgia no coração de uma pessoa. E aí eu pergunto, você acha que seria eficiente e produtivo que pessoas que fabricam lápis fizessem operação no coração de pacientes cardíacos? Acho que não. Você toparia ter o seu coração operado por um fabricante de lápis que não é médico? Se você pudesse escolher, você toparia ter seu coração operado por um advogado, por um economista, por um engenheiro que não tivesse a formação em medicina? Acho que não. Não, eles não são especialistas e eles não são produtivos nesse tipo de atividade. Você consegue imaginar como seria a nossa sociedade se tivéssemos que produzir tudo aquilo que nos gera bem-estar, que favorece o nosso dia a dia? Imagine se o seu aluno tivesse que, antes de ir para a escola, fabricar o seu próprio sapato ou tênis, a sua própria calça, a sua própria camiseta. Ia dar bastante trabalho para ele, né? Ou talvez para a mãe, para os pais. Acho que a economia de mercado facilita muito essa tarefa. A economia de mercado é uma instituição. E nós vivemos num país onde prevalece a economia de mercado. As pessoas têm liberdade de escolher o que irão produzir e o que irão consumir. As pessoas tentam identificar aquilo em que elas são produtivas, aquilo que elas conseguem produzir com certa eficiência e alocam os seus recursos produtivos para aquela tarefa. Uns vão produzir alimentos, outros vestuário, outros artigos de tecnologia, outros um lápis, outros uma caneta, outros cirurgia no coração e alguns vão dar aula, como nós, produzir algum tipo de conhecimento. Vamos receber pelo que fazemos e trocamos por produtos que não sabemos fazer e que são feitos por outras pessoas com maior eficiência, com menor custo. Gostaria de ver vocês, professores, em algum momento, trazendo para mim alternativas de aplicação dessa evolução, desse arranjo social dentro do nosso país e do mundo. A economia de mercado, quando que ela surgiu? A partir de qual momento
as pessoas tiveram liberdade para decidir o que iriam produzir, para quem iriam vender e o que iriam comprar. Em que momento da história essas grandes mudanças sociais aconteceram? Sabemos que no passado, muitas economias eram planificadas, muitas vezes na mão de um imperador, de um rei, que decidia quem ia para o exército, quem ia para a agricultura, quem poderia trabalhar com o artesanato, ou seja, ser um artesão, quem poderia trabalhar com o transporte. A alocação das pessoas entre as atividades eram definidas por um planejador central. Este dificilmente tinha capacidade de alocar cada pessoa naquilo em que fosse mais produtiva. Muitas vezes a alocação não era eficiente e, inclusive, a alocação entre as diferentes atividades possíveis. Muitas vezes, para um rei, para um imperador, era difícil identificar o que mais a sociedade estava precisando para melhorar o seu bem-estar. Ele poderia achar que o mais importante era aumentar o tamanho do exército, mas o que a sociedade, de fato, dava valor e gostaria de ter em maior quantidade era alimentos. Ou seja, deveria investir mais na agricultura, na pecuária, mas alocava recursos para outras atividades como um planejador central ineficiente. Alguém poderia me explicar em que momento da história essas mudanças surgiram e permitiram o grande desenvolvimento humano que vivenciamos hoje? Foi durante o mercantilismo, com o surgimento das cidades, dos burgos, ou com a Revolução Industrial? Em que momento a liberdade de cada indivíduo permitiu que nos especializássemos no que somos produtivos, entregando produtos em maior quantidade e menor custo no mercado? A partir de qual momento tivemos liberdade para identificar o que nossa sociedade precisa, o que nossa sociedade está demandando, o que pode melhorar a vida da nossa sociedade? Para então alocarmos nossos esforços para prover estes bens e serviços em um mercado. Essas questões são muito pertinentes para se discutirem em sala de aula, em uma aula de história, de geografia, de matemática que irá identificar excesso de oferta ou excesso de demanda. Podemos até ter representações gráficas que podem ser aplicadas aos mercados. Pode ser também utilizado na física, com os adventos tecnológicos, pode ser também útil em uma aula de química, de português ou linguística. Vocês conseguem notar que a especialização gera ganhos de produtividade, logo está ligada intimamente com o problema central da economia, que vimos na nossa primeira aula, a produtividade, que é a capacidade de utilizarmos os recursos escassos que possuímos de maneira eficiente, evitando desperdícios de tempo, de esforços e de recursos. Imagine se o professor aqui tivesse que fabricar o seu próprio lápis. Quanto tempo ele não perderia? Isto não seria um uso eficiente dos recursos. A especialização e o ganho de produtividade pode ser visto ao longo da história e durante o presente também. Quem nunca ficou sabendo da história de alguém que começou um pequeno negócio e de repente teve grandes ganhos de produtividade com a experiência que foi adquirindo durante os seus anos de trabalho? Desde exemplos simples, aquela pessoa que começou fazendo bolos para vender, no começo conseguia produzir 1, 2 bolos por dia e as encomendas aumentavam, a necessidade de se tornar mais produtivo aumentava e a pessoa se tornava mais eficiente, conseguia técnicas, prática e se tornava um especialista. Depois de um certo tempo fazia 5, 10 bolos por dia, com menos desperdício de material, com técnicas mais eficientes, comprando de fornecedores mais econômicos, pagando mais barato pelos seus insumos, buscando aqueles fornecedores com os menores preços. O aprendizado gera esse ganho de produtividade
e de eficiência, natural nos pequenos negócios e também nos grandes negócios. Quando a pessoa que produz o bolo ganha em eficiência, ela é capaz de atender mais pessoas no mercado e talvez até com um preço mais barato. Os ganhos de produtividade em grandes negócios são comuns. A maioria de vocês, professores, deve ter acompanhado a evolução dos buscadores na internet. No passado, tínhamos buscadores ineficientes, aqueles que antecederam o famoso Google. Era necessário que alguém cadastrasse a sua própria página no buscador para que então, quando alguém digitasse por uma palavra relacionada àquilo que poderia encontrar no seu site, o buscador retornasse o resultado e encaminhasse para a sua página. Hoje em dia nada disso é necessário. O Google sozinho copia toda a informação que está na internet para dentro dos seus servidores e tudo que a gente buscar em qualquer canto do mundo podemos encontrar em poucos segundos. Mais do que isso, ele traz informações de como as pessoas utilizam os seus dispositivos móveis, ele capta informações de usos de redes sociais, de navegação na internet, de hábitos das pessoas, organiza essas informações, informações científicas, livros, tradução de idiomas e facilita muito a nossa vida. Para que tudo isso estivesse disponível hoje em dia para a gente, foi necessário grandes ganhos de produtividade e eficiência. Um uso mais eficiente dos recursos escassos. O Google, quando surgiu, era um trabalho de doutorado de 2 alunos de Stanford, nos Estados Unidos. Eles começaram com o seu negócio empilhando placas de computadores em pecinhas de Lego. Precisavam de computadores potentes, não tinham muitos recursos, empilhavam várias placas que eles compravam aos poucos para conseguir copiar toda a internet e trazer para dentro dos seus servidores. Uma estrutura bastante caseira. Imaginam o que são hoje? Sabiam dos desafios que iam ter no futuro? Sabiam que iam precisar de muita energia elétrica para sustentar tantos computadores ligados, obtendo informações da internet, de uso dos recursos da rede pelas pessoas e armazenar tudo isso em grandes bancos de dados. Bom, então foram atrás de formas eficientes de produção de energia. Investiram também não só no conhecimento, no software que move o Google, mas também na produção de energia elétrica. Sabiam que esse seria um grande desafio. Como conseguir energia barata e também sem prejudicar tanto o meio ambiente. Investiram também na pesquisa e desenvolvimento para a geração de energia barata e limpa, aquela que agredisse menos o meio ambiente. Isso é buscar a eficiência, para que hoje pudéssemos aproveitar do seu serviço em larguíssima escala. Na maior parte do mundo, pode-se acessar os serviços dessa grande empresa e obter benefícios e bem-estar com que eles ofertam. Ótimo! Agora já sabemos que estamos inseridos em uma economia de mercado. Vamos analisar agora mais a fundo como são as nossas ações como consumidores. Porque é importante entendermos o que chamaremos de teoria do consumidor. Por um lado, as ciências econômicas e da administração de empresas estudam os diversos mercados e o comportamento dos consumidores para prover estratégias para as empresas, para os vendedores, ofertantes, produtores, atingirem os seus objetivos. E para essas ciências, um dos principais objetivos é a maximização dos lucros. Por outro lado, os consumidores que conhecem a racionalidade do mercado também podem se beneficiar, alocando os seus recursos de forma mais eficiente. Os consumidores são importantes agentes no ambiente econômico. Entender a racionalidade dos consumidores é um importante passo, seja para aqueles que querem atender esses consumidores, como vendedores e produtores, obtendo lucro ou um salário
com as suas vendas, ou seja como um consumidor que, mais consciente de suas ações, toma decisões mais acertadas em sua vida. O primeiro passo para entender o processo decisório do consumidor passa por compreender o conceito de utilidade marginal decrescente. Embora tenha esse nome formal, pouco intuitivo, é um conceito simples e preponderante nas decisões do consumidor. Para entender este conceito, vamos a um exemplo. Imagine que o professor Moisés resolveu passar suas férias realizando uma viagem de excursão por um deserto. Levei todas as minhas economias que durante alguns anos juntei. Na minha bolsa carregava comigo $1.000, a boa quantia para poder pagar os passeios, a alimentação e toda a diversão que eu quisesse consumir durante a minha viagem de férias. E um dos dias da viagem era o dia da excursão, era o dia do passeio a camelo pelo deserto. Em um ponto de parada para fotos, eu, como um turista ousado e audacioso, resolvi me afastar um pouco do grupo para ter aquela foto exclusiva sozinho no deserto. Caminhei até um monte e tirei a minha foto, sem ninguém por perto. Assim ficaria mais bonito. Opa, quando vi, não encontrava mais o meu grupo. Caminhei para um lado, caminhei para o outro e me vi perdido no deserto. Desespero bateu, mas imaginei, bom, devo conseguir encontrar o meu grupo ou um outro grupo em breve. Se passou algum tempo, um dia, 2 dias, 3 dias, já estava morrendo de sede e de fome. O desespero era grande, a sensação de que não iria resistir me afligia. Naquele momento, daria tudo por um copo d'água. A garrafinha que eu carregava comigo já estava vazia. Nossa, encontrei um vendedor de água no meio do deserto. E que coisa boa! Tinha uma plaquinha escrita: promoção, copo d'água a $50. Uau! Bom, se pensarmos no câmbio de hoje, $1 está valendo algo entre 3 a 4 reais. $50, um copo de água por 150 a 200 reais. Por favor, me vê um copo d'água. Estou com muita sede. Bebi o meu primeiro copo d'água. E em seguida, por favor, mais um copo d'água. Bebi meu segundo copo d'água. O terceiro, o quarto, talvez até o quinto copo d'água. Gastei $250 com água. Eu fiquei muito triste com isso, por ter gasto R$1.000 com água, com 4 ou 5 copinhos d'água? Não, não fiquei. Aquilo salvou a minha vida. Naquele momento, a água tinha um valor muito grande para mim. A água gerou um bem-estar muito grande para mim. Os economistas costumam dizer que, neste caso, a água tinha uma utilidade muito grande. E daí o termo utilidade daquele conceito que estamos construindo. Utilidade marginal decrescente. Bom, tomei meu quarto ou quinto copo d'água, consegui me recompor, estou mais calmo, aquela sensação de que ia morrer passou. Havia uma pessoa ali, eu conseguiria conversar com ela. E um pouco mais calmo pensei, vou comprar o 6º copo d'água? Não, $50. Meu Deus, vou tentar usar esse dinheiro para sair daqui. Ou para alguma outra coisa que eu precise. Bom, o primeiro copo d'água valia $50 para mim. O segundo também, o terceiro também, o quarto copo d'água também. Até o quinto. A partir daquele momento, não mais. Estou saciado.
Bom, então, o que a gente pode perceber? O primeiro copo d'água, tinha uma grande utilidade. O copo seguinte também, mas um pouco menor. E à medida que eu ia me saciando, a utilidade deste copo d'água estava diminuindo. A utilidade desses copos d'água estavam diminuindo. Bom, portanto, temos uma compreensão daquele conceito de utilidade marginal decrescente. À medida que eu vou ficando saciado, a utilidade vai diminuindo. Isto vale para o copo d'água no deserto e para qualquer outro bem. Imagine com chocolates. Depois do almoço, às vezes dá aquela vontade de comer um docinho, não dá? Bom, nesse momento eu vou até a venda, a lanchonete, e vejo. Olha, se tiver um chocolate lá por até R$4, eu vou comprar. Estou com bastante vontade de comer um doce. Ao chegar lá, deparo com um chocolate a R$2. Ótimo! Está abaixo do preço de reserva que eu havia imaginado para comprar esse chocolate. O chocolate teria uma utilidade para mim, geraria bem-estar e eu associo a esse bem-estar uma utilidade. E a esta utilidade eu associo o que a gente vai chamar de preço de reserva. Quando algo tem uma utilidade muito grande, haverá um preço de reserva também muito grande. O preço de reserva é o quanto eu imagino que vale aquilo para mim naquele momento. O copo d'água no deserto, quando eu estava morrendo de sede, valia $50 ou mais. Topei pagar os $50 e aquilo me deu uma grande utilidade. O meu preço de reserva era alto. Após alguns copos d'água, a utilidade diminuiu, pois já estava saciado, e o preço de reserva também irá diminuir. A mesma coisa vale com o chocolate. Ao verificar na venda que o chocolate estava a R$2, meu preço de reserva para o primeiro era de R$4 e eu adquiro a primeira unidade. Eventualmente até uma segunda unidade. Verifico que o preço está bom e compro 2. E assim funciona o nosso processo decisório em relação ao bem-estar que algo nos gera, associado a um preço de reserva, ao qual vamos comparar o preço de mercado. Se o preço de mercado estiver abaixo do preço de reserva, vamos adquirir aquele bem. O conceito que aprendemos de utilidade marginal decrescente tem 3 palavras. Utilidade associada ao bem-estar que um serviço ou um produto nos gera. Decrescente diz que, à medida que vamos aumentando o consumo de um determinado produto, consumo ou a posse de um determinado produto, a utilidade cai. E o termo marginal? Bom, o termo marginal ele se refere à última unidade, a unidade que está na margem. Ele indica que a utilidade é decrescente para a última unidade consumida ou que tomamos posse. Este conceito de utilidade marginal decrescente está diretamente associado com a nossa sociedade, com o nosso bem-estar e com a escassez dos produtos. Esta característica da racionalidade do consumidor está associada à ideia de que quanto mais temos de alguma coisa, menos valor damos a uma unidade adicional que se conquista deste bem ou serviço. Muito embora a utilidade marginal seja decrescente, ou seja, ao se adquirir, ao se possuir uma unidade a mais, esta unidade adicional tenha uma utilidade menor do que a anteriormente consumida, ainda assim, possuir mais uma unidade aumenta o seu bem-estar. De forma ilimitada, nunca atingiremos o máximo da sociedade. Imagine. Bom, após o almoço, ganhei de presente de um aluno um chocolate. Que coisa legal! Estava mesmo morrendo de vontade de comer um docinho.
Fiquei muito feliz. A primeira unidade me gerou um aumento de bem-estar muito grande. Por coincidência, ganhei o segundo chocolate. Também fiquei muito feliz. É legal ter mais um chocolate. Olha só, ganhei o terceiro. Poxa, já estou saciado de chocolates agora. Vou guardar para comer mais tarde. Ainda assim, fiquei mais feliz. E ganhei um quarto chocolate. Nossa, quanto chocolate. Vou deixar um para comer amanhã. Fiquei mais feliz. Não tão feliz quanto quando ganhei o primeiro chocolate, mas ainda assim mais feliz. Ganhei o quinto chocolate, o sexto chocolate. Vou levar um para minha esposa, vou levar um para minha filha, vou levar um para o meu amigo. E sempre que me derem um chocolate, vou ficando mais feliz. No limite, vou abrir uma vendinha de chocolates no Mercado Livre. De tanto chocolate que eu tenho. Bom, mais triste eu não ficarei. Mas com certeza, na hora que eu já tiver um estoque de muitos chocolates, o milionésimo chocolate não me fará mais tão feliz quanto fez o primeiro chocolate. Quantos de vocês já não viram pessoas consumindo e pagando caro por algo justamente por terem sede ou desejo, um grande desejo de possuir aquele bem? Talvez por simplesmente nunca terem tido acesso àquele tipo de produto ou serviço. Muitas vezes as pessoas topam pagar mais caro para poder consumir algo que nunca tiveram acesso. Isso move, inclusive, o mercado de financiamento. Muitas vezes, ao se comprar algo financiado, além do preço do produto, se paga juros. Os juros permitem que a pessoa consuma antecipadamente algo que ela não tenha recursos naquele momento. Mas, devido à escassez, devido a um desejo reprimido, que atribui uma utilidade muito grande ao bem que se está pensando em comprar, faz com que a pessoa tope pagar mais caro, ou seja, tope pagar pelo produto e pela antecipação do dinheiro que ela não possui para consumir aquele produto. Talvez, lá no deserto, se eu estivesse com muita sede e não tivesse os $50 e me oferecessem dinheiro emprestado a uma alta taxa de juros, eu topasse pegar o dinheiro emprestado, mesmo que a uma alta taxa de juros, para consumir aquilo que era fundamental e essencial para a minha vida naquele momento. O que resta aos consumidores é pensar bem qual a real necessidade, qual a real utilidade daquilo que se está adquirindo. Na próxima aula, vamos falar de inúmeros exemplos de como estes simples conceitos de utilidade marginal, preço de reserva e utilidade total geram estratégias inteligentes para os vendedores que querem maximizar o seu lucro e que faz com que os consumidores que conhecem essas estratégias possam consumir de uma forma mais consciente. Nos vemos no próximo vídeo.